Bom dia, a TSF está em direto de Bruxelas, a partir do Parlamento Europeu. Arranca aqui um conjunto de 21 programas com entrevistas aos eurodeputados portugueses. No período sensível do ponto de vista político, que é a antecâmara das eleições europeias, as datas foram decididas por sorteio, com a presença de representantes dos grupos políticos com assento no Parlamento Europeu e assim Carlos Coelho é o primeiro eurodeputado que se junta a nós para esta conversa, em simultâneo na emissão da TSF e em TSF Online, em tsf.pt. A esta hora há 2 navios praticamente à deriva com migrantes resgatados no Mediterrâneo. São, no conjunto das 2 embarcações que fizeram o resgate, 49 pessoas sem autorização de desembarque. Num dos navios há 3 crianças, estão há 19 dias a bordo. Deputado Carlos Coelho, por que razão, ao fim de praticamente uma década depois da União Europeia ter despertado para esta questão das migrações, ainda não há uma resposta automática para este tipo de casos? Devia haver, antes de mais bom dia e bom ano, devia haver também aqui um registro de solidariedade. Nós não podemos deixar expostos os chamados países da linha da frente, ou seja, os países, por razões geográficas, estão mais expostos a este fluxo de migrantes. Devia ser toda a União Europeia como um todo a responder, e se assim fosse não seria complicado nós lidarmos com este fluxo de pessoas. Ela representa muito pouco face ao total de habitantes da União Europeia. Isto quer dizer que estamos perante uma crise de migrantes ou uma crise de solidariedade ou de capacidade de Não, acho que estamos claramente perante uma situação? crise de valores. Quer dizer, o Papa Francisco já se pronunciou-se agora a pedir à Europa para se resolver o problema destes 2 navios, mas já se tinha pronunciado há 3 anos, quando disse que nós não podíamos deixar que o Mediterrâneo se tornasse no maior cemitério da Europa. De acordo com os números oficiais, desde 2014 já terão morrido 18 mil pessoas no Mediterrâneo, mas estamos a falar dos números oficiais. Há barcos que nunca foram arrestados e que não se sabe. A Amnistia Internacional tem uma estimativa que eu acho que é mais rigorosa, fala em mais de 55 mil mortos desde 2014. 800 no único dia em 2015. E nós não podemos permitir que isto continue. É uma barbaridade, é uma insensibilidade face à vida humana e face ao desespero de pessoas que fogem da guerra, da aniquilação e que, de acordo com o direito internacional, designadamente as Convenções de Genebra, nós temos a obrigação de acolher. Alguns países são frequentemente acusados de falta de solidariedade, nomeadamente os 4 de Visegrado, a Hungria, a República Checa, Polónia e Eslováquia. Todos conhecemos as posições dos líderes desses países, mas às vezes eu pergunto-me se na União Europeia e até aqui a nível institucional em Bruxelas não devia ter havido a capacidade de percepção que estes países, até pelo contexto histórico em que se desenvolveram, muito dificilmente seriam capazes de aceitar as soluções os sistemas que foram propostos. O que lhe pergunto é se a União Europeia, no seu conjunto, tem sabido dar resposta à questão dos migrantes. Tem decidido bem em matéria de migrações? Não, nós estamos confrontados com o insucesso da resposta da União Europeia. Isso não tem discussão. Portanto, a União Europeia não foi capaz de responder com eficácia a este fenómeno. Isso é claro e evidente. A questão é saber se a União Europeia devia ter tido outra abordagem face à relutância de alguns países. E a minha opinião é exatamente o contrário. Esses países têm que perceber que a solidariedade tem 2 sentidos. Quer dizer, eles não podem pedir a solidariedade dos fundos de coesão e a solidariedade da Europa para resolver os problemas deles e não querer dar a solidariedade aos outros países da Europa que estão confrontados com outros problemas de outra natureza. Mas muitos destes países olham para quem vem de fora como um invasor, independentemente de ser migrante ou não. Com certeza, mas nós não podemos aceitar isso. Isso é uma reação xenófoba. Eu fiquei particularmente revoltado quando Robert Fico, o socialista que na altura era primeiro-ministro da Eslováquia, disse de uma forma clara que não queria aceitar refugiados nenhuns, invocando não querer a mexicanização cultural. E quando as igrejas, todas as igrejas no seu país, chamaram a atenção para a circunstância de haver cristãos a morrer também no Mediterrâneo, ele disse uma coisa fantástica, disse muito bem, os cristãos aceitamos. Quer dizer, assim como quem diz que quem não for cristão pode morrer, quer dizer, o que é uma atitude completamente inacreditável. Quer dizer, eu aqui acho que temos todos que nos rever nas palavras do Papa Francisco. Nós não podemos deixar que o Mediterrâneo se transforme no maior cemitério da Europa. Isso significa que todos os Estados-membros têm que fazer o seu esforço. E que resposta é que a União Europeia pode dar face aos países que não querem aceitar migrantes? Os fundos de coesão, o corte nos fundos de coesão pode ser uma solução? Pode ser uma solução, como pode ser uma solução a circunstância de nós aceitarmos, não é que, sob o ponto de vista dos princípios, eu gosto muito da ideia, mas nós aceitarmos que um Estado-membro diga, por razões
da minha organização interna, eu não estou em condições de receber refugiados, mas então eu estou em condições de apoiar aqueles que o podem fazer. Isto é, financeiramente eu contribuo para a resolução do problema. E se isto tiver um custo, eu estou convencido que há países que vão pensar duas vezes em se continuam a fechar a porta. Durante a fase mais premente da crise dos refugiados, falou-se muito das pressões sobre o sistema de circulação, de livre circulação de Schengen. É uma questão real? Há, de facto, um problema relativamente à livre circulação? Quer dizer, primeiro há a percepção de que a livre circulação é o mais interessante da Europa. Se o Eurostat faz o Eurobarómetro, como sabe, 2 vezes por ano, e, curiosamente, quase 2/3 dos cidadãos, quando se pergunta qual é a expressão mais conseguida do sucesso do projeto europeu, não falam na moeda única, nem no mercado interno, falam na livre circulação e tudo aquilo que lhe está associado, a capacidade de trabalhar, de viajar, de fazer Erasmus, etc. E, portanto, há aqui a ideia de que aquilo que os cidadãos mais apreciam no projeto europeu é a liberdade de circulação. A reinstalação sistemática de fronteiras, de controlos nas fronteiras internas por alguns Estados, muitas das vezes sem qualquer justificação, se não satisfazer discursos populistas de caráter nacional, está a prejudicar a liberdade de circulação. Se por um absurdo, eu acho que ninguém estará em condições de o fazer, mas se por um absurdo todos os Estados-membros fizerem isso em todas as suas fronteiras, isto é, se as fronteiras aéreas, as fronteiras marítimas, as fronteiras fluviais e as fronteiras terrestres tiverem, outra vez, controles em todos os Estados-membros do espaço Schengen, isso, de acordo com 2 estudos que o Parlamento Europeu encomendou, pode significar, por ano, uma perda superior a 50 mil milhões de euros. Ou seja, há um custo económico. Olha, se há um custo de projeto, se há um custo económico, nós não podemos brincar com coisas sérias. E neste momento, esse é um risco que existe? Eu acho que é um risco que existe, porque aquilo que nós estamos a ver em alguns países, e alguns países inesperados, como por exemplo a Itália, é um aumento da retórica nacionalista e populista. E, portanto, há decisões que são ilógicas sob o ponto de vista dos princípios e sob o ponto de vista económico, mas que podem satisfazer algumas clientelas eleitorais. E quando uma pessoa quer governar e tomar decisões para alimentar pulsões populistas, todos os disparates podem aparecer. Deputado Carlos Coelho, convido agora para continuarmos esta conversa no site da TSF, estendendo obviamente o convite aos ouvintes da TSF para se juntarem a tsf.pt. Aqui na rádio, volto na próxima quarta-feira, a partir de Estrasburgo, com uma entrevista com o deputado José Inácio Faria. Deputado Carlos Coelho foi eleito, agora apenas no site da TSF, foi eleito pela primeira vez para o Parlamento Europeu em 2019, marcadas mas já tinha tido uma experiência no Parlamento Europeu, já cá tinha estado em 94, sim, em 93, 94. Depois esteve no governo, foi chamado para o governo. Sem interrupções, são praticamente 2 décadas, são mais de 2 décadas. Há uma geração de jovens adultos que já cresceu com políticas que há pouco mais de 20 anos, quando o senhor pisou pela primeira vez os corredores do Parlamento Europeu, simplesmente não existiam. Passados estes anos, deputado Carlos Coelho, estes jovens podem olhar para a União Europeia como um espaço de paz, segurança e desenvolvimento económico, para sintetizar as ideias que estavam na ambição dos chamados pais fundadores da União Europeia? Não, acho que sim, que podem e que devem. Quer dizer, sinceramente, eu não tenho nenhuma condição de dizer aos jovens portugueses que há um melhor futuro para eles fora da Europa. Seria suicida para Portugal abandonarmos este projeto ou se este projeto se sobrar. Portanto, eu acho que há todas as razões para continuarmos a apostar na Europa. Agora vamos ser claros, a Europa é uma grande democracia e todos temos que participar. E aquilo que me faz mais aflição sob esse ponto de vista é a circunstância de ver pessoas a tirar partido daquilo do bom que a Europa dá, mas a não considerar-se cidadão europeu, isto é, a achar que não tem de participar neste esforço de cidadania. Mas como é que se transmite essa mensagem para os mais de 16 milhões de jovens que estão desempregados, sem acesso ao emprego? Bem, exatamente defendendo que a União Europeia tem que ter mais capacidade de resposta. Nós não podemos dizer que a Europa deve contribuir para maior crescimento económico e para maior criação de emprego, quando os fundos que a Europa tem não chegam a 1% do PIB. Repare, eu sei que a Europa não é um Estado federal, mas o Estado Federal norte-americano, o orçamento de Washington, representa 20% do produto.
Na Europa é 0,95. Portanto, nós não podemos fazer omeletes sem ovos. Nós não podemos pedir à Europa mais quando ela não tem mais recursos. A maior parte das competências económicas estão nos governos nacionais. E isso é uma evidência. Quer dizer, nós não podemos pedir responsabilidades se não nos demos meios. Tem que haver um esforço aqui paralelo. Isto é, nós pedimos mais, mas ao mesmo tempo darmos mais meios. Ora, neste momento, se me pergunta, não creio que haja ambiente político da maior parte dos Estados-membros para reforçar nem a capacidade de decisão da Europa, ou seja, alargar as competências, o que temos feito nos últimos anos, nem, sobretudo, alargar o orçamento. Há uma redução de expectativas e, no quadro do Brexit, aquilo que vamos assistir é uma diminuição dos créditos orçamentais, porque o Reino Unido era contribuinte líquido, isto é, pagava mais do que aquilo que recebia do orçamento comunitário. Portanto, temos aqui problemas complicados. É aquilo que eu lhe dizia, a Europa é uma grande democracia, tem problemas próprios. Agora temos de participar. Uma das coisas que me preocupa é a circunstância de, nas eleições europeias, grande parte dos cidadãos se aliarem completamente. Aquilo que me preocupa... Isso é um risco que pode fazer crescer os populismos de esquerda e direita? Os partidos de protesto têm maior capacidade de mobilização. Nos últimos anos, aquilo que temos assistido no Parlamento Europeu é um alargamento das cadeiras ocupadas por pessoas que são contra o projeto europeu, o que não deixa de ser um certo contrassenso. Uma pessoa vem para o Parlamento Europeu para lutar contra a Europa, mas isso está a crescer. Ora, se as pessoas que têm uma perspectiva razoável sobre a Europa, as pessoas que percebem que a Europa os ajuda, que a Europa lhes dá oportunidades, que todos juntos somos mais fortes do que cada um separado. Se não participarmos e se não fizermos ouvir a nossa voz, estamos a permitir que aqueles que querem destruir este património sejam aqueles que acabam por decidir. Continuando a desmontar aqui estas três áreas, a paz é regularmente apontada como uma grande conquista da integração europeia, mas do ponto de vista da segurança, tendo em conta que o terrorismo se tornou numa palavra da ordem do dia na Europa, há trabalho a fazer na União Europeia em matéria de segurança? Estamos a fazer. O que é? Vamos ser uma das áreas fundamentais para combater o terrorismo com eficácia é a partilha de informações. Até há muito pouco tempo, cada Estado-membro, cada serviço secreto, cada polícia guardava as informações para si. Olha, uma das coisas que nós temos que incentivar é a partilha de informações, se há pessoas suspeitas, procuradas, de forma a que não repitam atentados ou qualquer outro tipo de atividade criminosa noutro Estado-membro. Isto é, que o espaço de livre circulação não seja aproveitado sem consequência por aqueles que querem utilizá-lo para o mal. Uma das coisas que nós aprovamos o ano passado, foi um processo que eu conduzi e tive muito prazer nisso no Parlamento Europeu, foi a reforma do SIS. O Sistema de Informação de Schengen é a base de dados mais poderosa na Europa de partilha de informação policial. Uma das coisas simples que nós fizemos foi, neste Parlamento que aprovamos, não vinha na proposta da Comissão, era a obrigatoriedade dos alertas de terrorismo serem colocados no sistema. O que é que havia antes? Havia a faculdade. As polícias podiam meter ou podiam não meter. A partir deste ano, as polícias são obrigadas a meter. E estão a colaborar, porque uma das críticas que têm sido apontadas em relação aos sistemas de intelligence, os serviços secretos, é que muitas vezes são relutantes na partilha de informação entre Estados e muitas vezes entre polícias. Isso está já a acontecer? Já está em vigor. E, portanto, vai ter que ser aplicado sob pena de as polícias cometerem um ato ilegal, o que não parece que vai acontecer. Portanto, a partir de agora, todos os alertas feitos por entidades policiais na Europa são obrigatoriamente colocados no SIS, no Sistema de Informação de Schengen, e são do conhecimento dos outros países. Por razões de segurança interna, há alguns dispositivos que permitem, durante algum tempo, congelar essa informação. Isto é, se houver uma operação em curso e eles recearem que divulgar a informação possa prejudicar a eficácia dessa operação. Portanto, pode haver um congelamento parcial durante algum tempo, um curto espaço de tempo. Mas, de uma forma geral, a obrigatoriedade é de colocação do alerta online e da partilha com as polícias de toda a Europa. Como é que se articula essa partilha de informação com a proteção dos dados dos cidadãos? Há risco de fuga de informação ou isso foi tudo acautelado durante a forma como as leis foram? Riscos há sempre, mas tentámos acautelar de forma a proteger
os dados, quer em nome da eficácia policial, quer em termos dos direitos das pessoas. Né? Uma pessoa pode ser suspeita sem razão e, portanto, nós não vamos estragar a vida de ninguém divulgando informação para fora, quando afinal a pessoa é um cidadão honesto e foi suspeito numa determinada altura porque havia dados que permitiam lançar essa suspeita, mas depois não se provaram. Portanto, há um regime de proteção de dados. Nós temos o orgulho na Europa de ter o melhor sistema de proteção de dados. Aliás, Zuckerberg chegou a reconhecer como o melhor sistema no mundo, embora dissesse que o Facebook não iria aplicar fora da Europa. Agora, este sistema, as leis valem o que valem, este sistema, que tem um regulamento e uma diretiva, isto é, tem normas de aplicação direta e tem normas que têm que ser traduzidas pelos Estados-membros, através de regulamentação, na maior parte dos Estados estão à espera dessa tradução. E depois da necessidade de haver aplicação legal em todos os Estados, há aquilo que parece evidente a toda a gente, é garantir que os mecanismos de controle funcionem. Olha, em Portugal, o mecanismo de controle chama-se Comissão Nacional de Proteção de Dados, que está subfinanciada e está subdotada de recursos humanos. Portanto, se nós estamos face à Europa digital, cada vez fazemos mais operações através do mundo digital. Cada vez há mais partilha de dados e cada vez há mais regras para cumprir. Os polícias da internet, se quisermos, os garantes da proteção dos dados pessoais, têm que ter meios para aplicar a legislação europeia. Portanto, há aqui... E Portugal não tem dado resposta nessa Portugal área. está em falta porque está com a Comissão Nacional de Proteção de Dados claramente esvaziada de recursos humanos significativos e de capacidade orçamental. O caso da proteção dos dados saltou para a opinião pública muito recentemente por causa da fuga de dados do Facebook, ou da partilha de dados dos utilizadores do Facebook, com a Cambridge Analytica, que deixou toda a gente mais desperta para o problema. A União Europeia tem tentado fazer alguma coisa, sem que tenha sido muito crítico em relação à posição da Comissão Europeia. Acha que Bruxelas devia ter sido mais acutilante relativamente ao Facebook? O que eu acho é que a nova legislação que nós aprovamos dá garantias de eficácia à ação da Comissão. A Comissão Europeia, por exemplo, tem, como sabe, a possibilidade de aplicar multas que chegam a 4% do negócio no Facebook, que são valores milionários. Portanto, eles têm instrumentos de pressão. Eu creio que a União Europeia, relativamente ao Facebook, mas não só, quis ir muito pela lógica do diálogo. Eu sou favorável a que, se pudermos levar as coisas a bem, devemos levar as coisas a bem. Agora, se há a atitude reiterada de não respeitar a lei europeia, nós temos que aplicar as regras duras. Repare, há aqui um problema de cultura. Há muitas pessoas que olham para os dados pessoais como uma coisa que não é relevante. Mas em muitos países europeus, os cidadãos têm a percepção que proteger os seus dados pessoais é uma garantia de direitos fundamentais. Isto é, eu não tenho problemas nenhuns que o Facebook, ou que a Amazon, ou que a Netflix, ou seja quem for, venda dados pessoais desde que tenha o meu consentimento. Os meus dados são meus. Portanto, agora, que alguém faça dinheiro com os nossos dados, sem o nosso consentimento e, no limite, pondo em risco a nossa segurança ou a nossa identidade, isso é completamente inaceitável e a lei europeia claramente proíbe. E consegue uma explicação para o facto da Comissão Europeia ter sido branda relativamente ao Facebook? Eu acho que em alguns países da Europa, não sei se talvez Portugal, se as pessoas forem confrontadas com a evidência destes problemas, mas com a percepção de que se nós formos mais duros pode haver menor acesso a alguns consumos, isto é, que pode haver retaliação das empresas nos serviços que proporcionam. Eu receio que algumas pessoas prefiram fragilizar o acesso aos seus dados, mas tirar partido das oportunidades de consumo. E, portanto, eu creio que foi esse balanço que a Comissão Europeia pesou. Como é que eu posso fazer pressão sobre as empresas, mas tendo os consumidores europeus do meu lado e não contra mim? Eu acho que foi isso que teve em causa. Enviou recentemente uma pergunta à Comissão, em dezembro, no início do mês de dezembro. Já obteve resposta? Não, ainda não. E assim que ela tiver resposta, ela será de conhecimento público, porque a colocarei no meu site e distribuirei aos representantes da comunicação social. O Sr. Deputado, ao longo destas 2 décadas que está no Parlamento Europeu, tem ajudado também a desmistificar muito do glossário
glossário dos termos europeus, é o autor deste enorme dicionário de termos europeus, mas é também responsável por uma outra lei que ajuda ou pretende ajudar na segurança rodoviária. Chama-se eCall. Quer ajudar-nos a perceber o que é isto do eCall? O eCall é uma coisa muito simples. Todos os carros produzidos na União Europeia a partir de março do ano passado, de março de 2018, têm de ter já incluída essa facilidade. O eCall é um dispositivo que existe nos carros, tal como o airbag, que dispara em caso de colisão. Portanto, se houver um acidente, o eCall dispara. Dispara como? Comunica para o 112, portanto faz uma chamada para o 112 e comunica com as pessoas no habitáculo. Portanto, as pessoas podem dizer: acabei de sofrer um acidente, estou nestas condições. Isso de forma automática? Tudo de forma automática. É isto a internet das coisas? É também. Se as pessoas estiverem sem sentidos, as pessoas no 112 percebem que não há resposta no veículo. Olha, este sistema permite identificar, através do GPS, exatamente onde é que foi a colisão. Se for numa autoestrada, em que sentido é que o carro se estava a dirigir, porque isso torna mais fácil os sistemas de socorro chegarem na faixa correta. E qual é o objetivo do eCall? É reduzir o tempo entre o acidente e a chegada dos meios de socorro. De acordo com os dados europeus, nós podemos reduzir em mais de 50% a sinistralidade rodoviária mortal, isto é, as pessoas que morrem na estrada, se reduzirmos o tempo entre o sinistro e a chegada do socorro. Este sistema está a funcionar já? Este sistema está a funcionar, já funciona há algum tempo. A título voluntário, algumas empresas criaram os seus próprios sistemas e, portanto, vendem isso como um gadget especial nos seus carros, geralmente carros mais topo de gama. A partir de março do ano passado, todos os carros ligeiros que se vendem na União Europeia têm de ter, que são produzidos, portanto, os carros novos, têm de ter este sistema já integrado. Isto é exclusivo da União Europeia ou existe noutras partes do globo? Existem noutras partes do globo. A obrigatoriedade e a generalização a todos os carros como um mecanismo de segurança para todos os veículos e para todos os passageiros é uma inovação da União Europeia. A nossa ideia é de que com o eCall podemos salvar vidas. Eu acho que essa preocupação deve ser uma preocupação que todos temos, que todos devemos ter na capacidade de tomarmos decisões. Já falámos aqui um pouco do Brexit, mas eu não queria terminar este programa sem abordar um pouco mais esta questão. Que expectativa é que tem para o dia 15, que é o dia em que a Primeira-Ministra britânica quer fazer aprovar o documento em Londres? Acho que tudo indica que o governo inglês vai ser derrotado nos comuns. Eu não quero elaborar, não sou deputado britânico, portanto não quero elaborar sobre o ponto de vista deles. Acho que a saída do Reino Unido é mau para o Reino Unido e é mau para a União Europeia. Tem mais consequências negativas para o Reino Unido do que para a União Europeia, mas é mau para dois. É uma lose-lose situation, todos perdem. Acho que o pior cenário é o hard Brexit, portanto a saída sem acordo, o que eu chamaria um divórcio litigioso. Quando há divórcio é melhor que seja por consentimento entre as partes e num espírito mais saudável. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que em março, no dia 29, portanto quando o prazo termina, pode acontecer uma de três situações. Ou há acordo, e isso parece-me pouco provável, ou há um hard Brexit, e infelizmente neste momento parece mais provável, ou há um adiamento. O tratado permite que o governo britânico peça um adiamento das negociações. Tem que ser bem justificado, não é? Tem que ser bem justificado e tem que ser acordado por unanimidade no Conselho. Por unanimidade no Conselho. Embora nesse aspecto não pareça haver grande dificuldade, não é? Não sei, porque há um papel do Donald Tusk, do Presidente do Conselho, que diz que qualquer prorrogação teria que ser apenas por 2 meses para garantir que o Reino Unido já não estaria como Estado de pleno direito nas eleições europeias, porque senão mantém os seus deputados europeus, eles têm que eleger deputados. E isso não é claro, nada disto é claro. É verdade que, você dir-me-á, como jornalista inteligente que é, há um quarto cenário, que é a aplicação daquilo que o Tribunal de Justiça acabou por reconhecer como possível, que é o Reino Unido retirar
o seu pedido de saída. E, portanto, o Reino Unido repensar a sua decisão e diz, afinal, eu não quero sair e continuo na União Europeia. Este é um cenário possível, mas acho muito improvável. Porquê? Porque ele é impossível com a Theresa May. Seria necessário outro governo e eu não estou a ver nos prazos este governo a cair, outro a ser eleito e a tomar esta decisão. O próprio nem com o pedido de adiamento? Seria o pedido de adiamento pode facilitar isto. Mas, porque na perspectiva que está a apresentar, o hard Brexit parece ser mais provável com os dados que nós temos hoje. O pior cenário, que é o hard Brexit, parece o mais provável. E os países estão preparados para esse caso, pensando do lado europeu? Eu acho que nós estamos preparados. O problema vai ser, como disse, mais do lado britânico. Quer pelas questões económicas, de acordo com o Banco Central britânico, pode haver uma quebra do produto superior a 2 pontos, quer sob o ponto de vista das questões emblemáticas e de segurança. Desde logo o problema da fronteira entre as Irlandas, entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. E isso pode levantar muitos problemas. E pode levantar um problema terrível para o Reino Unido, que é a circunstância de haver regiões e nações no Reino Unido, que é o caso da Escócia, que podem voltar à discussão da independência através de um referendo para quererem continuar na União Europeia. E se assim for, Cameron, quando lançou um referendo para tirar o Reino Unido da União Europeia, acabou por lançar um referendo para destruir o Reino Unido, porque ele pode se partir. Relativamente aos planos de contingência, o que é que vê como mais premente para ser acautelado do lado europeu? Relativamente às empresas, cidadãos, há planos de contingência na União Europeia que estão a ser trabalhados, falados, vê alguma questão como mais problemática no caso de um hard Brexit? Todos os planos de contingência estão a ser ponderados. Se me pergunta a minha sensibilidade profunda, eu creio que eles estão a ser ponderados por prudência, mas sem convicção. Ou seja, toda a gente está convencida que vai haver uma solução qualquer. Ninguém consegue dizer qual é a solução, mas toda a gente está convencida que vamos evitar o pior. Vamos evitar o hard Brexit. E, portanto, no fundo, as pessoas estão convencidas que se vai encontrar uma solução. Agora, aquilo que você estava a dizer faz todo o sentido. Para lá das consequências económicas, aquilo que nos deve preocupar mais é o estatuto das pessoas. Há milhares, muitos milhares, de portugueses no Reino Unido, como há de outras partes milhões de europeus lá, cuja situação temos que salvaguardar, e há milhares de britânicos em Portugal, há milhões de britânicos na Europa que também têm direito a ver os seus direitos acautelados. E, portanto, nós devemos olhar para essas pessoas com a garantia de que elas não serão vítimas de um processo infeliz, mas que as suas expectativas podem ser, tanto quanto possível, protegidas. O deputado Carlos Coelho foi eleito em 2014 para o 4º mandato como eurodeputado. É o deputado português há mais anos no Parlamento Europeu. Ao todo são mais de 2 décadas entre Bruxelas e Estrasburgo. É normalmente associado à construção do sistema de integração de Schengen. Agradeço-lhe a sua presença neste primeiro programa. Trata-se de um programa em parceria com o Parlamento Europeu, que envolve conversa com os eurodeputados. Às quartas-feiras vou estar aqui com o eurodeputado por semana, numa primeira série de 16 entrevistas e depois de 6 a 10 de maio com os candidatos que em 2014 lideraram as candidaturas dos partidos portugueses com assento na Assembleia da República. Na próxima quarta-feira, a TSF está em direto de Estrasburgo. Está agendada uma entrevista com o deputado José Inácio Faria.